O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu acho assim, como se a vida fosse curta demais pra mim. Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar. O tempo passa e a vida não disfarça quando os dias são banais. Nem um minuto ou segundo são iguais. Sport TVzão começando mais uma semana e no programa de hoje uma bela história de relação entre pai e filho, unidos, claro, pelo laço familiar, mas também pelo amor ao esporte, pela luta, pelas artes marciais. Eles treinam, eles competem, eles vencem juntos. É uma bela trajetória que a gente vai destacar no Esportes TVzão de hoje, que também traz o último compromisso do friburguense. Não foi um bom resultado, derrotado por 1-0 pelo Barcelona no Rio de Janeiro. E o jogo contra o Barra da Tijuca no próximo sábado em Nova Friburgo já ganha caráter decisivo. Mas antes, nessa quarta-feira, tem estreia na Copa Rio contra um adversário que é dirigido por dois ex-ídolos do Vasco da Gama. São detalhes, são assuntos do programa de hoje que está no ar a partir de agora. Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e o melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom. Sport TVzão começando, que bom que mais uma vez você está aqui com a gente. Eu não falei na abertura, mas também é assunto do programa de hoje, a Supercopa SAF de futebol amador. Já temos a grande decisão definida e acontece no próximo domingo, dia 29, no estádio Márcio Branco, no Estuqui. Eu adianto para vocês que vai ter uma equipe lutando pelo título inédito e uma outra pelo tricampeonato da competição. Mas o assunto principal do programa de hoje é uma bela história, pai e filho que lutam juntos, que vencem juntos, que reforçam esse laço familiar através do esporte, do talento que ambos têm para a modalidade, para o kickboxing. Eu vou começar convidando aqui o Gilberto Pai, então. Vamos começar pela hierarquia. Bem-vindo, Gilberto, ao nosso programa pela primeira vez, né? Aqui no Sport TVzão com a gente, para compartilhar um pouquinho dessa bela história sua e que agora também tem o seu filho trilhando por um caminho de sucesso, tenho certeza, cada vez mais no kickboxing. Bem-vindo, viu? Obrigado aí pela oportunidade. É sempre um prazer poder divulgar o nosso esporte e poder falar um pouquinho mais desse convívio em família. Agora, as artes marciais aqui em Nova Friburgo é impressionante, né? Como que surgem talentos, quantas pessoas conseguem destaque, mesmo em meio a tantas dificuldades. 99% das pessoas que vêm aqui ao programa, sejam atletas ou então pessoas que estão começando, sonhando com algo dentro do esporte, elas relatam que a maior dificuldade é realmente questão de apoio, é você conseguir verba para fazer as viagens, para competir, e mesmo assim Nova Friburgo consegue revelar tanta gente boa que vai se destacando. Tem algum segredo por aí que você pode revelar pra gente? Existe isso? Eu tive contato com grandes atletas aqui de Friburgo, já vem uma história antiga, já desde o Edmond, Roberto Castro, que foram ícones no esporte aqui na cidade e também foram treinados pelo mestre Márcio Manerá, no Muay Thai, que introduziu também o kickboxing em Friburgo. Aí o Anderson França, também com o Marlon Moraes, o Edson Barbosa. E Friburgo, na verdade, eu acredito que seja realmente, tem alguma coisa diferente aqui, é um celeiro mesmo para isso. E quanto ao gasto, realmente é um gasto muito alto, é dificultoso. Toda vez que a gente passa para uma competição, tem os gastos de transporte, alimentação,
e algumas viagens a gente precisa de hospedagem, e isso realmente é um pouco complicado. Faço ideia. E a sua história dentro do esporte, como é que ela começa? Você sempre gostou do kickboxing? Alguém te apresentou ou do nada você começou a praticar? Como é que começa a sua trajetória dentro dessa modalidade? Eu comecei a praticar em 94, lá na Academia de Mon ainda, e com a morte dele depois a gente teve outros professores, inclusive o Roberto Castro, e me afastei por um período, voltei a treinar depois na Academia Brasil Fight Center, e foi quando meu filho começou a me acompanhar nesse período, em 2011. Bacana. E como é que é a transição? Você treinava para competir já ou era por qualidade de vida? E como é que é essa transição? Quando que você percebe que você tem talento para coisa, que você pode competir, que pode chegar longe? Eu sempre gostei de competir. Quando eu comecei a primeira parte do meu treinamento, eu sempre gostei de competir, sendo que eram poucas as competições e ainda era um pouco mais difícil, sem apoio. Meus pais, na realidade, não gostavam muito quando eu praticava. Hoje em dia, inclusive, meu pai pratica e isso influencia bastante. Todas as competições que a gente participa hoje, ele acompanha a gente, faz questão de estar presente. E então, eu tive que um período parar para poder estudar e não pude conseguir trilhar na carreira. Mas hoje fico muito feliz de poder apoiar o meu filho e ver que ele tem possibilidade, tem talento e consegue demonstrar isso. Eu tentei que isso não fosse uma coisa imposta para ele, que ele mesmo gostasse. Legal, então a gente tem o avô, o pai e o filho juntos praticando esporte, um incentivando ao outro. Belíssima história, muito bonita realmente. E legal que você tem essa visão já diferente, né? Porque com o passar dos anos se quebrou essa questão de que artes marciais é violência, nada disso, é um esporte, é disciplina, é saúde, é integração social, e você já com seu filho teve essa visão diferente. Vamos então convidar aqui o Gilberto Filho para a gente conhecer o filho do Gilberto, que também agora está começando a arrebentar nas artes marciais. Bem-vindo, Gilberto, prazer recebê-lo aqui, viu? Muito sucesso nessa sua caminhada que está começando. E desde quando você acompanha o seu pai? Você começou a se interessar? Então, eu comecei a treinar aos 7 anos. Quando ele começou a voltar também, eu fui e acompanhei ele. Aí o que te atraiu dentro desse mundo das artes marciais? Era realmente o prazer pela competição, a saúde? O que mais te chamou a atenção? Eu comecei mais pela saúde também, porque eu era um pouco mais acima do peso. E eu também comecei a gostar e agora eu comecei a competir também. Muito bacana. E quando foi a sua primeira competição? Quando que você começou? Eu comecei a competir com 9 anos. Cedo, né? 2 anos depois? Foi uma competição mais interna ou já foi um desafio maior? Foi mais interna, foi aqui no estado mesmo. Muito bacana. Hoje você tem 14 anos. Isso, exatamente. 14 anos, bastante jovem. E é claro que a gente vai falar bastante sobre a última conquista de vocês, que foi realmente marcante, que classifica para uma competição a nível internacional. Mas esse ano, alguma outra competição que vocês participaram, se destacaram? Então, a gente competiu no Brasileiro mês passado e a gente conseguiu ser campeão em uma modalidade, no Point Fight, eu e meu pai. Muito bacana. Na verdade, são 3 modalidades, né? Eu estava lendo. Isso. São 3, na verdade, né, Gilberto? Na verdade, o kickbox ele é composto de 7 modalidades. São 7. 4 modalidades de tatame, o musical forms, o point fight, o kick light e o light contact. E as modalidades de ringue, as modalidades K1, full contact e low kicks. Ele ainda, antes dos 18 anos, não pode participar da competição oficial nos rings, então todas as modalidades que ele faz hoje são as modalidades de tatame. Muito bacana. E qual a diferença principal assim, entre elas? Tem alguma coisa que realmente seja o diferencial entre essas 3? Sim, as modalidades de ringue a gente utiliza um contato pleno, visando o nocaute. Apesar de estar sempre com proteção no nível amador, com caneleira, capacete, protetor da região genital. E nas modalidades de tatame a gente visa mais a técnica, o contato controlado. Bacana, muito legal. E isso deve exigir uma rotina de treinamentos muito grande. Daqui a pouquinho a gente vai continuar conferindo aqui a história do Gilberto pai e do Gilberto filho, esse título que eles conquistaram recentemente, e o friburguense também é assunto do Esporte TV Zoom de hoje, daqui a pouquinho depois do intervalo. Não saia daí. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores.
o que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475, no Cônego, 2528-3030. Na Vermar é fácil comprar, basta vir à loja e conferir os produtos de perto. Ligar pra gente ou mandar mensagem pelo celular. Agora também você pode realizar o seu orçamento pelo nosso site. Acesse vermar.com.br, selecione os produtos, a quantidade desejada e pronto. A gente entra em contato com você para fechar a compra. E também dá para usar no celular. Novo site Vermar, mais uma novidade para a sua obra não parar. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Esporte TVzão de volta, esse aqui é um dos cinturões do Gilberto Pai, do Gilberto Filho, Campeonato Estadual de 2016. E esse aqui credenciou vocês também a participarem de uma competição nacional. Como é que foi a história desse cinturão aqui, mais ou menos? Na verdade, o campeonato estadual ele ocorre no final do ano e acaba não sendo mais seletiva. Então, as seletivas a gente tem o intermunicipal e as copas que ocorrem pelo estado. E vocês dois foram campeões nesse campeonato 2016? Na verdade, sim, mas esses dois cinturões são dele. Toda a premiação que a gente trouxe aqui são dele. Quer dizer que essas medalhas todas que estão ali no cantinho são todas do Gilberto Filho? Sim, todas elas são dele. Então vocês têm um quarto só de troféu e medalha, né? Se só o filho tem essas aí, imagine o pai, né? É verdade, ele hoje em dia já está com mais medalhas do que eu, já está com mais competição do que eu. Bacana, mas vamos então falar um pouquinho mais sobre esse último desafio, essas últimas conquistas que vocês conseguiram. Campeonato Brasileiro em Maringá, no Paraná, não foi isso? Como é que vocês conseguiram essa classificação então? Foi um intermunicipal, foi um regional? Como é que vocês chegaram até lá, conquistaram esse direito? Na verdade, nós participamos de duas seletivas, uma em São Gonçalo, que foi o intermunicipal, e também em Rio Bonito. Nas 3 modalidades, a gente conseguiu classificar em 3 modalidades. O Gilberto, na verdade, participou de 3, eu, na verdade, participei só de 2 modalidades. Bacana, bacana. E essa competição aconteceu em Maringá, no Paraná, e como é que foi? Como é que vocês se saíram por lá? Foram campeões em algumas dessas modalidades, né? Sim, o Gilberto fez 6 lutas ao total, foram 6 lutas no mesmo dia, do período entre 6 da tarde e 10 da noite. Ele fez 2 na modalidade Point Fight, na qual ele foi campeão, e fez 3 na Kick Light e fez uma no Light Contact, onde ele teve uma lesão na perna e não conseguiu ter um bom resultado na luta. Bacana. E você, como é que foi? Eu realizei 2 lutas no Kick Light, venci uma luta e perdi a final. E no Point Fight, na verdade, foi por WO, infelizmente não teve adversário. Uma pena. Mas, Gilberto Filho agora, vocês conseguem estudar o adversário ou é uma coisa que acontece lá naturalmente? Se for, eu acredito que tem que ter uma técnica já apurada, uma estratégia definida, porque você não sabe muito bem como é que seu adversário se comporta. Como é que é mais ou menos esse pré-luta? Então, no treino a gente não tem ideia de como o adversário vai poder agir, então a gente tem que treinar o máximo de todas as habilidades possíveis. E aí, na hora, você sente a luta e escolhe a melhor estratégia, mais ou menos assim? Isso, no primeiro round é mais estudando mesmo o que pode acontecer para depois poder definir a luta, assim. Bacana. E como é que é a rotina de treino de vocês? Quantas vezes por semana? Como é que funciona mais ou menos? Então, eu treino de 3 a 4 vezes na semana, em um período de 2 horas
por treino. Muito bacana. E o Gilberto Paia é mais ou menos isso ou tem uma rotina um pouquinho mais puxada? Na verdade, hoje a gente tem focado mais na preparação dele, de alguns outros atletas que estão participando lá, que na verdade não puderam participar do Campeonato Brasileiro, mas também vem participando de outras competições. Mas eu tento acompanhá-lo nessa rotina e às vezes no período pré-competição a gente acaba aumentando ainda o período de treinamento, chegando a 10 a 12 horas, porque também tem que conciliar com os estudos dele. Claro, e importante. Conciliar com o meu trabalho também, apesar de dar aula, eu tenho outras ocupações também. A gente não consegue viver só do esporte. Infelizmente, isso é algo raro ainda aqui na nossa cidade, mas no Brasil, de uma forma geral, acredito, essa dificuldade não é restrita apenas ao nosso município. Daqui a pouquinho vocês vão contar para a gente a novidade, que é a classificação para uma competição internacional. Desde já, o Gilberto Pai e o Gilberto Filho precisando de ajuda para poderem bancar, custear essas viagens, que não são baratas. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre o friburguense, que jogou no último sábado, enfrentou o Barcelona, não aquele, logicamente, mas o Barcelona do Rio de Janeiro. O jogo aconteceu na Rua Bariri, no estádio do Olaria. E o Tricolor da Serra acabou derrotado por 1-0. O gol a gente confere agora na tela. E tem um detalhe interessante sobre esse gol. O friburguense está com a bola no ataque. Vai acontecer a jogada. Olha só como que o Barcelona consegue encontrar um espaço no meio da defesa do friburguense. Mas o detalhe que a filmagem não pegou, o Rômulo ainda tenta chegar, mas o Jean é mais rápido e toca na saída do Luiz Felipe. É que no lance anterior, o friburguense fica com a bola ali no meio campo a partir de um escanteio. E esse escanteio surge de um chute do Rômulo de fora da área, em que o goleiro fez aquela defesa de almanaque, e com certeza vai para o DVD, vai para o currículo dele. Aliás, o goleiro do Barcelona, o Fernando Cunha, foi um dos personagens, se não o principal dessa partida, defendendo um pênalti do Lohan aos 42 minutos do primeiro tempo, quando o jogo ainda estava 0-0. O friburguense era melhor naquele momento. Depois do intervalo, o Barcelona voltou, jogou 15 ou 20 minutos um pouco melhor do que o friburguense, conseguiu pressionar. O friburguense já havia retomado as rédeas da partida, mas sem concluir oportunidades em gols. E aí esse contra-ataque que o Barcelona esperou durante todo o jogo surgiu aos 42 do segundo tempo e o Jean marcou o gol que a gente conferiu. A gente vai ouvir agora o atacante Ziquinha, que entrou durante o segundo tempo. Ele admite que o friburguense não fez uma grande partida, mas que criou o suficiente para, de repente, ter saído da Rua Bariri com um resultado diferente. Acho que a gente jogou o tempo todo em cima dos caras, a gente criou muito, né? E infelizmente não conseguimos concluir as oportunidades de gol. Não fizemos uma grande partida, mas merecíamos ter vencido, mas infelizmente, né, não fomos felizes nas finalizações e perdemos o jogo. Ziquinha, quarta-feira tem Copa Rio, uma competição diferente, também importante. Como é que o grupo está encarando esse novo desafio na temporada? É um campeonato diferente, né? Porque Copa Rio é mata-mata, então eu acho que um erro pode ser fatal. Então, Copa Rio, campeonato de mata-mata é risco zero, é erro zero, então é a gente concentrar para esse jogo de quarta-feira agora e forte para conseguir uma vitória que nos dará uma tranquilidade para o segundo jogo. Vocês ouviram a ventania ali, né? Estava muito quente realmente no Rio de Janeiro no último sábado e o Ziquinha falou sobre Copa Rio. Realmente o friburguense vai estrear na competição quarta-feira agora. Primeiro jogo contra o Maricá, Rio de Janeiro, uma parceria que foi feita. A partida acontece 15h no estádio Alzirão, em Itaboraí. Por esse novo formato, a Copa Rio é mata-mata. Quem avançar desse duelo vai para as oitavas de final para enfrentar o Bangu. O friburguense deve ter como principal novidade o Toshia, aquele mesmo japonês que esteve aqui num período, depois jogou pelo Avaí, ele está de volta e vai ser uma atração a mais durante a Copa Rio. Copa Rio que tem a sua importância, além do título de você ser campeão de uma competição estadual, te garante no Brasileiro da Série D ou na Copa do Brasil. E para vocês terem uma ideia, quem participa da Copa do Brasil apenas na primeira fase embolsa R$500 mil. Quem passa de fase embolsa mais 700, 800. Ou seja, se o friburguense consegue uma vaga numa competição dessa e avança 2 ou 3 fases, vai fazer futebol por pelo menos 2 anos, além de pagar as dívidas
que existem que ficaram depois do rebaixamento. Por isso, é uma competição que não pode ser desprezada pelo tricolor da Serra. Vamos conferir então na tela rapidamente os resultados da rodada, também a classificação dos grupos da Série B1, voltando ao assunto Série B do estadual. Tá aí, terceira rodada, em destaque as partidas que aconteceram, o Friburguense perdendo, o Olaria vencendo uma primeira, Barra e Serrano 0-0. Não foram resultados ruins para o Friburguense, não. Se tivesse vencido, tinha conseguido encostar um pouquinho mais nos líderes, principalmente na classificação geral. Vamos conferir então a classificação do Grupo A, liderado pelo Sampaio Corrêa, que larga muito bem. O Angra faz uma campanha surpreendente nesse segundo turno. O Americano, que já está garantido na semifinal geral como campeão do primeiro turno, em terceiro, o América e os demais times. No Grupo B, que é o grupo do Friburguense, Bom Sucesso e Audax tem 7, o Duque tem 6, o Olaria 4, o Friburguense 3. Está na briga, né? Só não pode mais realmente bobear, tem que somar o maior número de pontos, até porque o grupo está muito equilibrado. E o Tigres, quem diria, finalista do primeiro turno, ainda não pontuou. Na sequência, a classificação geral, e aí eu destaco Barra da Tijuca em terceiro lugar com 23, porque é o próximo adversário do Friburguense. Por isso que eu disse na abertura do programa que é uma pequena final, já pensando não só no Grupo B, como também em classificação geral, onde o América é o vice-líder com 26, o Friburguense hoje a 7 pontos, pode encostar pelo menos, não só no América, como também no Barra da Tijuca e nos demais que ali estão à frente do tricolor da Serra. A gente tem também a quarta rodada, portanto acontecendo no final de semana, reforçando Friburguense e Barra da Tijuca, 3 da tarde, estádio Eduardo Guinle. Muito bom. E a tabela de jogos do Friburguense nesse segundo turno, depois sai para o Arte Sul, tem Sampaio Corrêa em casa, que também é um concorrente direto, o Americano, que é concorrente direto, também em casa, isso falando de classificação geral, tem jogos difíceis fora contra o Angra, que está surpreendendo, e o Serra Macaense, que também tem um bom time. Talvez o duelo mais simples, pelo menos em tese, seja o Gonçalense no Eduardo Guinle, mas do jeito que o campeonato está equilibrado, realmente não tem jogos fáceis. E depois do intervalo, a gente bate mais um papo aqui com o Gilberto Pai e o Gilberto Filho, ainda sobre kickboxing, e a gente fala também sobre a final da Supercopa SAF, que vai acontecer no próximo final de semana. Não saia daí. Hora de reacender a solidariedade. A Unimed Nova Friburgo convida você a participar. Vamos abrir o armário e esquentar Nova Friburgo e Teresópolis. Participe doando. Separe as roupas quentes para doação. Vamos acabar com as noites. A cada doação, o inverno e nossos corações ficam mais quentes. Doe! Participe! Tem diversos pontos de coleta em Nova Friburgo e Teresópolis. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Supercopa SAF de futebol amador de Nova Friburgo. Você torceu, vibrou, fez barulho. E agora a Copa entra na sua reta final. Dia 22, semifinal a partir das 11h45 no estádio Márcio Branco Estuqui. A emoção vai tomar conta de você. Venha para esta grande festa do esporte em Nova Friburgo. Supercopa SAF de futebol amador de Nova Friburgo. Arraiá de ofertas no Varejão da Construção. A sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Tinta hidronórtica R$ 29,90. Massa corrida, barrica, apenas R$ 19,95. Tijolo de vidro R$ 9,95 a unidade. Kit peças Leão Metal R$ 49,90. Piso extra a partir de R$ 9,90 o metro quadrado. Caixa d'água de 1.000 litros por R$ 228,90. Churrasqueira a partir de R$ 499,90. Armário banheiro com espelheira, R$ 149,90. Tanque duplo de 1,98,90 m. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Arraiá do Varejão da Construção. Preço bom! Esporte TVzão de volta. Na abertura do programa eu falei que o Maricá Rio de Janeiro, adversário do Friburguense na Copa Rio, é comandado por 2 ídolos vascaínos, e eu não disse quais, né? O técnico é o Sorato, o atacante, e o auxiliar e preparador de goleiros, nada mais nada menos do que Carlos Germano. Então é um adversário difícil, que perdeu só um jogo na Série B2 do Campeonato Carioca, que se estruturou para subir para a segunda divisão. Então, quem acha que o Friburguense pegou moleza nesse sorteio,
Não vai ser, não. São 2 jogos bastante complicados. Falando rapidamente de Supercopa SAF, a gente tem aí na tela os resultados das semifinais que aconteceram no estádio Março Branco, no Estuqui. Vargem Alta e Estrela do Mar empataram no tempo normal por 1-1. E aí, nas penalidades, o Estrela de São Pedro da Serra, chegando à sua primeira decisão de Supercopa SAF, passou vencendo por 5-4. E no segundo jogo, um clássico de olaria, um jogo que costuma decidir campeonatos, Corujão e Unidos do Alto, 3-0 para o Corujão. Um jogo de muita rivalidade, o clima ficou um pouquinho mais quente durante essa partida e o Corujão chega com 22 gols marcados, 1 sofrido, sem nenhuma derrota, contra um Estrela do Mar, que é uma equipe bastante aguerrida. Afinal, domingo que vem, estádio Março Branco no Estuqui, a partir de 2h15 da tarde, a bola rolando às 2h30, mas desde 8 horas da manhã a gente vai ter um dia inteiro de atividades com futebol infantil, com pipoca, algodão doce, com programação para as crianças, enfim, é um dia para a família prestigiar o futebol amador municipal. E na semana que vem a gente traz a cobertura completa de tudo que aconteceu e o grande campeão da Supercopa SAF de 2018. Pode ser o tri do Corujão, pode ser o título inédito do Estrela do Mar. Gilberto pai, Gilberto filho, adoramos conhecer a história de vocês aqui, mas ainda tem um capítulo bonito para vocês contarem e para ser escrito também, que é a participação no Pan-Americano, que foi conquistada a partir do desempenho no Campeonato Brasileiro, não é isso? Conta essa história para a gente. Agora o Campeonato Pan-Americano vai ocorrer em Cancún do dia 23 a 28 de outubro, e a gente está com uma vaquinha online aí, tentando apoio das empresas, quem puder contribuir, porque o gasto com transporte, hospedagem e alimentação realmente fica bem elevado, não temos condições de sempre, até o nível nacional a gente conseguiu, agora já fica um pouco mais complicado. Gilberto pode até falar melhor um pouquinho o que a gente está realizando. A Academia Ramos também, que é o local que a gente treina lá, está com uma rifa, a gente está colaborando, a gente tem, e gostaria já de agradecer a todo mundo que vem colaborando. Muito bom. Quem quiser, por exemplo, participar dessa vaquinha online, como é que faz, Gilberto? Então, tem o meu Facebook, Gilberto Frossar, e o da minha mãe também, que é Franciane Frossar, que aí estão os links lá. Beleza. E quem quiser adquirir uma rifa? Pode passar na Academia Ramos, no Ouro Preto. E qual que é o prêmio? Fiquei interessado, hein? Acho que eu vou comprar uma rifa. Eu não sou muito bom nisso não, viu? Não tenho sorte não, mas vou comprar para ajudar. Na verdade é um cobre-leito, que eles também têm uma loja próxima e eles estão ofertando para que a gente fizesse a rifa lá. Bacana. O prêmio é segundo plano, com certeza, né? A ideia principal é estar ajudando. E você vai participar desse Pan-Americano, os dois ou só o Gilberto Filho, que se classificou? Na verdade, nós dois estamos classificados, mas a gente tem focado principalmente na participação dele, porque eu tenho que participar como técnico dele, que eu também sou o treinador, então não sei se vai depender da programação da competição se será viável a minha participação como atleta também. Legal. E ele foi nas 3 modalidades, classificado ou não? Uma ou outra? A princípio ele estava classificado na Point Fight, mas agora no próximo dia 4 e 5 tem uma seletiva para a Copa do Brasil, e a Copa do Brasil a gente pode conseguir vaga nas outras 2 modalidades ainda. Legal. E a Copa do Brasil vai ser aonde? Vai ser em Mogi das Cruzes, São Paulo. Aí mais pertinho, né? Ainda com dificuldade, mas dá para ir respirando um pouquinho mais, né? Com certeza. Bacana. E a rotina de treino está reforçada com tantas competições assim em vista, ou você mantém mais ou menos aquele mesmo pique? Então, eu estou começando a aumentar o ritmo de treinamento agora, tentando ir praticamente todo dia na semana, a menos no domingo. E a rotina fora também dos ringues, do treinamento, tem que ser regrada, né? Descanso, alimentação. Você muda alguma coisa nesse período? Então, tem que começar a fazer mais... parar de comer muita besteira e começar a regrar mais a alimentação. Esse é que é o problema, né? Você fechar a boca é difícil demais, viu? Eu tenho uma experiência própria com isso. Deve ser o período mais sacrificante para o lutador, mas vale muito a pena, né? Depois que você está lá competindo, uma competição desse tamanho, realmente vai valer a pena. Bom, desde já então, passa rapidinho, né? O programa já terminou. Quando o assunto é bom, o programa voa, viu? Gilberto Filho, obrigado, viu? Boa sorte, sucesso, e que você volte aqui ao Esporte TV Zoom para contar como é que foram essas suas participações na Copa do Brasil e no Pan-Americano também, viu? Boa sorte. Obrigado.
Gilberto Pai também, parabéns pela história, a gente adorou conhecer. História muito bonita e que traduz bem o verdadeiro sentido do esporte, não só de integração social, mas de reforço do laço familiar, de qualidade de vida, de saúde, enfim, tudo que o esporte proporciona e que, infelizmente, o poder público ainda não reconhece no nosso país como um todo. Sucesso, viu? Obrigado. Primeiro, agradecer aqui pelo espaço, a oportunidade de estar podendo divulgar os resultados da equipe e também agradecer e falar para o pessoal que o esporte, sim, é uma parte disciplinar e também é saúde, como você mesmo já disse, e que a gente, nem todo mundo que treina para competir. A gente tem várias pessoas que treinam lá que realmente só pensam em saúde. Queria que todos pudessem ter a oportunidade de conhecer o kickbox. Agradecer a presença também nos bastidores da Maíra, que está aqui fazendo a parte de assessoria dessa dupla que é fera aqui. Obrigado, gente. E semana que vem, então, tem mais contando a história da final da Supercopa SAF 2018. Até lá. Tchau, tchau. Eu acho assim, como se a vida fosse curta demais pra mim. Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar. O tempo passa e a vida não disfarça. Quando os dias são banais, vem um minuto, bom segundo, são iguais. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.